Olá, iniciamos mais uma edição do Valeu Valer em solo mineiro. Nós estamos no auditório Genésio de Melo Pereira, na fábrica da Valer, em Montes Claros, região norte do estado. E hoje vamos falar sobre o período pós-parto, uma fase em que há desequilíbrio entre a energia demandada e ingerida pelas vacas, ou seja, é preciso um manejo nutricional adequado para evitar futuros problemas. Fêmeas que apresentam problemas pós-parto geralmente terão taxa de concepção 50% menor. Por isso, fique de olho nas dicas dessa edição que está imperdível. E não se esqueça, como sempre, você é o nosso convidado especial. Doutor Guilherme, os cuidados com o pós-parto devem ser iniciados com bastante antecedência, não é verdade? Olá, Paulinha. Olá, amigo produtor. Com certeza, Paulinha. Os cuidados devem começar lá no pré-parto. Pelo menos 60 dias antes do parto, essas vacas já têm que estar com uma boa condição corporal. E isso tem que estar ainda melhor 21 dias antes do parto. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que disso. Agora, nesse período podem ocorrer algumas doenças, né? Quais a gente pode citar? Sim, o período pós-parto, ele pode vir aí uma hipocalcemia, problema de cetose, pode vir uma mamite. São vários os problemas que podem vir e eles podem ser agravados se o pré-parto não foi bem feito. É isso aí, por isso a nossa equipe vai trazer para você agora mais dicas importantes sobre essa fase. Confira! O parto é o sinal de que a gestação chegou ao fim com sucesso. E quando um bezerro ou uma bezerra nasce, faz com que a vaca produza leite. Essa é a garantia da continuidade do rebanho. Mas para se chegar até aí, a estrada é longa. Vaca ou a novilha, se for o caso, devem receber uma série de cuidados, já que passam por uma rotina bastante particular. Nós consideramos o momento pós-parto um período crítico nesse processo, pois várias alterações metabólicas e hormonais podem ser observadas na vaca. Em função disso, várias doenças podem ocorrer: a hipocalcemia, a metrite, a retenção de placenta, a acidose ruminal e até problemas de casco. Várias medidas de manejo e nutrição podem ser adotadas nesse período para diminuir ou até mesmo evitar a ocorrência dessas doenças. Depois do parto, a orientação de pesquisadores da Embrapa é que a matriz deve passar até 24 horas com o bezerro ao pé e, em seguida, deve ser feito a parte da cria. A fêmea passa então a ser manejada junto com as outras vacas do plantel em lactação. Se o rebanho estiver dividido em lotes para alimentação diferenciada conforme a produção, a fêmea que pariu pela primeira vez deverá receber a mesma alimentação do grupo de maior produção, de preferência em um lote separado. Tudo de olho em um maior número de litros de leite. É super importante para maximizar a produção e o lucro na propriedade que seja adotado um planejamento adequado e tenha uma boa assistência técnica. Fornecer uma dieta equilibrada, balanceada, é fundamental tanto para a vaca se manter, quanto atender às altas exigências para a produção e reprodução futura. De acordo com o professor Dr. Francisco Renó, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de São Paulo, a excessiva perda de condição corporal pós-parto está normalmente associada a problemas de balanço de energia e tem influência negativa sobre a fertilidade. Apesar de toda a fêmea mobilizar reservas corporais, nós temos que modular a duração que isso acontece em semanas e também a intensidade. O quanto que ficou negativo no pós-parto imediato. Então, via dieta, via alimentação, via estratégia de manejo, a gente consegue minimizar a duração do balanço energético negativo, tanto em tempo quanto em intensidade. E a estratégia nutricional atrás disso prevê que a gente vai conseguir melhorar a saúde do animal e, consequentemente, também o desempenho reprodutivo. Aumentar o consumo de matéria seca é essencial para diminuir a perda significativa da condição corporal, sem falar que ajuda demais no retorno da fêmea ao cio em torno de 3 semanas após o parto. Desta forma, se o consumo de matéria seca proveniente de uma dieta equilibrada é responsável pela produção, por mudanças na condição corporal e na reprodução, o seu monitoramento constante é fundamental para o manejo de vacas em todas as fases. Nós devemos fazer o quanto antes que logo após o parto, o menor tempo possível esse animal volte às atividades reprodutivas. De acordo com um estudo feito por pesquisadores da Embrapa, vacas que apresentam problemas no pós-parto geralmente terão uma taxa de concepção 50% inferior às vacas com parto normal. Por isso é fundamental tomar algumas medidas preventivas que ajudam na diminuição desses problemas.
É isso aí. E uma das medidas preventivas é justamente a questão nutricional. A gente viu que na reportagem foi comentado algumas vezes sobre o balanço energético negativo. Aprofunda um pouquinho mais essa questão. O que é isso? O que a gente pode acrescentar de informação? Para a gente poder responder essa pergunta, Paulinha, vamos dar uma analisada nesse gráfico aqui, que ele fica mais fácil de entender o balanço energético negativo. Em azul, nós estamos vendo aí a produção de leite da vaca. Em vermelho, nós estamos vendo a ingestão de matéria seca da vaca, a ingestão de alimentos. E em laranja, a reserva corporal do animal. Vamos pegar essa fase 3 aqui, é a fase pós-parto. Logo no pós-parto, o balanço energético negativo acontece. O que é esse balanço energético negativo? Nós estamos vendo aí que a ingestão de matéria seca ela é baixa em relação a essa produção de leite. Então é um período onde o animal tem uma alta demanda por energia, mas a ingestão de matéria seca, a ingestão de energia é menor do que precisaria para que ele possa produzir essa quantidade máxima de leite. Com isso, o que esse animal faz? Ele começa a mobilizar reserva corporal para poder atender essa demanda, para minimizar esse déficit causado pelo balanço energético negativo. Por isso que tem que ter um equilíbrio justamente nessa fase, né? Sim, o equilíbrio ele tem que começar lá naquela fase 1 e fase 2 ali. O animal tem que chegar com uma boa condição corporal, que é uma condição em torno de 3,5, para que nesse momento do parto ele consiga parir, manter um score acima de 3, para que esse balanço energético seja minimizado o máximo possível. Inclusive a gente falou sobre isso em edições anteriores. Quem não viu pode acessar o nosso blog, está lá tudo direitinho, todas as edições do Valeu Valer, né? Isso, as dicas do pré-parto estão todas em outra edição. Outra medida preventiva que o pecuarista não pode de jeito nenhum abrir mão é o protocolo, né, doutor Guilherme? Isso aí, Paulinha. O protocolo sanitário no pós-parto, ele tem que ser muito bem feito para que essa vaca diminua o intervalo entre o parto e o primeiro cio. Com isso, a gente indica a aplicação do Sincrosin. Por quê? Porque o Sincrosin ele vai acelerar a involução do útero. E isso é muito benéfico para a vaca. Além disso, ele atrai células de defesa e vai proteger a sanidade desse útero. Junto com o Sincrosin, nós temos que lembrar que essa vaca, no período de pós-parto, ela está com uma baixa imunidade, né? Sua defesa está em baixa. Com isso, pode vir uma verminose, por exemplo. Então, nós vamos aproveitar e fazer a aplicação do Protal. O Protal, além de ser um excelente vermífugo, um vermífugo de amplo espectro de ação, ele é imunoestimulante, vai ajudar muito na recuperação dessa vaca. Não podemos deixar também de aplicar as vitaminas ADE, que é o Valevita ADE. Nós vamos aplicar esse produto, por quê? Porque ele tem uma íntima relação com a saúde do útero. Então a vaca vai conseguir chegar na sua plena capacidade reprodutiva. Tá certo, então, soluções eficazes mais uma vez apresentadas pela Valer. E agora chegou a hora de você conferir a pergunta de hoje no quadro Conversa de Curral. Confira. Se eu usar os 2 vermífugos numa hora só, o efeito melhora? Nós não devemos fazer isso não, tá? Misturar 2 vermífugos pensando que isso vai ter um efeito melhor, isso não acontece. Porque quando você vai misturar os dois, você pode estar trabalhando com subdose dos 2 produtos. Ou então, dependendo da dose que você utilizar, até dando uma dose maior. Isso pode ser prejudicial para o animal, além de que não vai trazer benefício nenhum no combate às verminoses, por exemplo, ou aos parasitas externos. O ideal é que você leia a bula dos produtos e siga exatamente a recomendação. Lembrando que, sempre muito importante, utilizar o produto certo, na hora certa e para a categoria certa. Como, por exemplo, o Ranger LA 3,5%, que você pode aplicar na recria, na dosagem de 1 ml para 50 kg subcutâneo, vai ter um longo tempo de proteção contra os principais parasitas. Essa história de misturar 2 vermífugos não deve ser feita. Mais uma pergunta respondida e hoje a gente chega ao fim de mais uma edição também do Valeu Valer, né, Guilherme? Obrigada. Obrigado por nos acompanharem mais uma vez. Até a próxima. É isso aí. Obrigada a você pela companhia e a audiência de sempre. Até a nossa próxima edição. Eu te espero. Tchau, tchau. Valer, sempre junto com o Brasil. Amiga como o Brasil.